Aí. Aí, acho que vocês estão vendo aí, né? Vamos lá. Bom, início acho que de toda a apresentação vai ser mais ou menos o mesmo padrão, né? Todo mundo vai ficar com o microfone mudo. A gente vai abrir para perguntas no final. O pessoal vai mandando no chat ou no bate-papo, enfim, na próxima live que a gente abrir, depois dos 40 minutos dessa aqui. E aí, no nosso live, a gente vai abrir com um novo link ou com o mesmo link, a gente vai ver no final daí isso aqui. A apresentação vai acontecer em 7 etapas. Primeiro, a gente vai falar uma rápida introdução sobre mim, rapidamente. A gente vai entrar no projeto da 145, que é o tipo 930. Alguns protótipos e conceitos que foram levantados durante a realização do projeto. A gente vai entrar na produção em série, de fato, e passar por as 3 variações do modelo, o encerramento da produção, o legado que o 145 vai deixar, entrar no levantamento nacional e aí a gente abre para perguntas dele. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Augusto Stacheves, que eu sou de Curitiba. Entrei no grupo em 2014, data em que veio a primeira 145 aqui para a garagem, uma Elegante 2.0. No ano seguinte, 2015, veio uma quadrifólia, 96, 97. E desde então a gente vem fazendo muitas pesquisas sobre a 145 e a 146. E essa pesquisa toda, agregada com já o conhecimento e material que o RBR tinha desde o início da fundação do grupo, a gente vai apresentar o PowerPoint de hoje aqui. Bom, para a gente se situar no início do projeto, a gente tem que voltar para 80. Em 86 tem alguns diriam o fatídico dia da venda da Alfa Romeo para a Fiat, né? E várias implicações de desenvolvimento de novos carros passaram a ser implementados desde então, né? Desenvolvimento das futuras Alfas, né? Então eu tenho aqui um pouquinho do final da década de 80, início da década de 90, era mais ou menos essa a gama da Alfa Romeo, né? Essa foto aqui é de uma revista portuguesa de 91, como se fosse a tabela FIPE deles lá, né? E a gente consegue ver que a 33 aqui está na base da gama, né? 33, seguida pela 75, a 164 como um sedã grande, né? A Spider na sua série final ali já, e como se fosse um super esportivo, ali temos a SZ com valores bem acima da média, né? A gente consegue ver que a 33 é um carro bem barato, com o preço de uma 164 2.0 V6 Turbo, a gente conseguia comprar ali 3,33 e ainda sobrava um dinheiro, né? Então, em decorrência do seu valor baixo e de tantas qualidades técnicas do carro, o carro foi um sucesso de vendas em todo o mercado que ela foi disponibilizada. A gente tem ali o número de mais de 800 mil berlinas fabricadas e mais de 100 mil diadimetas fabricadas, então é um carro que teve seu legado ao longo do tempo muito grande. Mas se por um lado ela era um carro muito bom, ali no final da década de 80 ela estava começando a dar seus sinais de defasagem. Em 89 foi começado o facelift dela, que entraria em vigor na gama de 1990. E nessa mesma época, mais ou menos, tinha o Mario Maioli, que já estava pensando na ideia do carro que iria suceder, 83, né? Então, a fotinha ali do Mario Maioli, mais ou menos nessa época aí. E a 33 ali é da última fase, né? Mas quem que era Mario Maioli? Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, a gente tem que entender como é que era a estrutura de desenvolvimento de carros dentro do grupo Fiat dessa época. A gente tinha 3 divisões de Centro-Stile dedicadas, uma para cada marca. Então tinha o Centro-Stile só da Alfa Romeo, o Centro-Stile só da Fiat e só da Lancia. E acima deles todos tínhamos o Mario Maioli. Ele era conhecido, ele é citado em várias reportagens, várias entrevistas como o guru do design da época, né? Então ele tinha um forte poder de início e veto de detalhes e desenvolvimento de carros novos para todo o Centro-Stile. Então todos os projetos acabam passando no final pelo crivo dele. Bom, começando a ideia
da 145, ele começou a ver o que ele tinha em casa de projeto. Começou a pesquisar no centro de estilo da Lancia, da Fiat, da Alfa Romeo. Ele tinha de um hatch mais ou menos nas proporções da 33 para começar e servir de ponto inicial para 145. E aí, passeando entre um centro estilo e outro, ele encontrou um desenho feito pelo Chris Bangle, que era um designer norte-americano. A gente já fala um pouquinho mais dele mais à frente, mas o Chris Bangle tinha feito um Advanced Design, uma ideia de desenho sem marca nenhuma, e ele fez um mock-up em escala para testar no túnel de vento, para aprimorar a aerodinâmica daquele desenho. E aí o Mário Maioli, sem querer, viu aquele carro, ele olhou para o Chris Bangle e falou: poxa, isso aí parece uma Alfa, né? E o Chris Bangle não disse o contrário, né? Ele falou: é realmente isso. E aí que começou, foi o ponto inicial da 145. O Mário Maioli, então, pegou esse desenho e em 89 ele enviou para a Arese para começar o desenvolvimento. Bom, aí começaram os problemas entre Fiat e Alfa Romeo. Enquanto o centro estilo da Alfa Romeo queria implementar inovações no projeto, o marketing da Fiat queria simplificar ao máximo o projeto, usando aspectos e ideias que já estavam sendo fabricadas de modo que simplificasse o projeto ao máximo, deixasse ele mais barato. Em decorrência desses vários conflitos, muitas reuniões, e ênfase no muitas, foram feitas para conseguir chegar num acordo. Várias pessoas que participaram do projeto do 145 comentam que realmente foram feitas muitas reuniões, porque, imagina, né, aqueles italianos, a flor da pele lá, brigando entre Fiat e Alfa Romeo, mas depois de todas aquelas reuniões, chegaram em 4 pontos fundamentais. O primeiro usaria de cara a plataforma tipo DUI. O desenvolvimento de uma plataforma para um carro é muito caro. Então, você cortar já o desenvolvimento de uma plataforma nova com algo que já tem em casa, deu uma economia muito grande para o projeto. Outro ponto é de ter o Scudetto / Cuore pequeno, para favorecer o Family Face da época. Eu não sei se o termo Family Face já era usado na época, mas a ideia de Family Face é você olhar para um carro e matar na hora de que marca aquele carro pertence. Então, quando você pega a 164, até a própria 33, a Proteo também, que é aquele protótipo feito pelo centro de estilo da Alfa Romeo, todos eles têm em comum, quando você olha de frente, um Scudetto não muito grande, né? Então, para favorecer a ideia de Family Face, optaram por manter o Scudetto pequeno. Teria que manter também a carroceria 4 portas, para manter ainda o público conquistado pela 33 em toda a sua duração, e também teria que usar motores de pequena litragem Fiat. Pequena litragem que eu digo seria 1.1, 1.3, motores pequenos mesmo. Então, com base nesses pontos, no meio do desenvolvimento do projeto entra Walter Silva. Ele assumiu a direção do design do projeto e ele com a equipe dele começaram a promover algumas alterações profundas na parte estética do carro. O primeiro que eles incluíram foi aquele vinco na lateral. Eu tenho uma miniatura aqui para mostrar aqui, né? Na lateral aqui tem esse forte vinco na linha de cintura aqui que vai atravessando o carro atrás, na frente e se encontra aqui na frente, né? No Scudetto. Foi ali que eles se inspiraram na 164 para também favorecer a ideia de Family Face do carro. Quando você olha de trás, o vidro traseiro ele não é de 180 graus, ele não tem a base reta, né? Ele tem aquela base em V, de mais ou menos 165 graus. Foi nesse momento de pré-projeto que eles introduziram essa ideia também com a direção do Walter de Silva. Colocaram as 4 portas conforme havia convencionado naquelas reuniões e colocaram aquela descida diferente, que é a base do vidro do motorista e do passageiro ali na porta, chegando no retrovisor, tem aquela descidinha, né? E o nome oficial realmente é descida diferente. É um detalhe que a princípio seria colocado no Fiat 500 da época, mas eles chegaram à conclusão que seria, pelas palavras deles, um detalhe muito caro para um carro muito, muito barato. Então, surpearam aquele detalhe para colocar no 145, que era justamente um
uma categoria acima do 500, que é um subcompacto, né? Então, após modificar tudo isso, chegaram no primeiro protótipo, que é essa coisa diferente aí que vocês estão vendo. É um 45 puxando muito para o Fiat Tipo, 4 portas, cheio de coluna aparecendo, né? E na primeira apresentação desse protótipo, na verdade é um mock-up, né? Um modelo em proporção. Quem estava nessa apresentação era Paulo Cantarella. Paulo Cantarella era, na época, o diretor do grupo todo Fiat, né? Então, digamos que ele tinha, acho que uma das maiores palavras ali nessa época. E o Paulo, quando viu isso, ele falou assim, cara, isso está aparecendo, esse monte de coluna aparecendo, então fez uma comparação direta com a ponte de Brooklyn. Eu coloquei ali as fotos da ponte de Brooklyn ali no cantinho para vocês verem. E eu acho que daí na reunião ninguém teve a vontade de contradizer o chefão, né? Então, aí que o grupo do marketing da Fiat tirou um pouquinho de algumas proibições e deu mais liberdade artística para o Centro Stile da Alfa Romeo. E a gente consegue dizer que é só após essa reunião o desenvolvimento real no 45 começou a ser feito. E aí aqui a gente consegue ver vários sketches e desenhos, todos feitos à mão, né, de época, feitos pelo Centro Stile da Alfa Romeo, com várias ideias de soluções de design para a carroceria, né? Entrada de ar lateral, farol traseiro inteiriço, ideias de calota já, de rodas, proporções, enfim. E aqui, no segundo, a gente consegue ver alguns sketches de interiores. E a gente consegue perceber que a ideia de cavar o painel do lado do passageiro já era uma ideia desde os primórdios do desenvolvimento do carro, né? E falando um pouquinho mais sobre o interior e o exterior, foram levantadas duas ideias curiosas que não foram para frente, mas que acho que seria interessante a gente comentar. O primeiro justifica aquele recorte, aquele cavamento ali no painel, porque a ideia central desse recorte seria que o banco do passageiro girasse no próprio eixo, de modo que pudesse receber uma cadeirinha de criança, alguma coisa assim, e a mãe ficaria sentada no banco de trás, vendo diretamente a criança ali no banco da frente. Inclusive, seria uma proteção a mais no caso de colisão frontal, né? Que você teria mais proteção para a criança. E, em algum momento, eles pensaram que seria um detalhe muito caro de produzir, provavelmente, e cancelaram só a ideia do banco giratório, mas mantiveram ali o recorte no painel. A outra ideia a gente tem uma foto ali do Peugeot 1007, que é um carro que não temos no Brasil, mas que a ideia mais ou menos era a mesma. Só a porta do passageiro seria corrediça para trás, mais ou menos onde é o vinco da linha de cintura. Acho que também pensaram que seria um detalhe muito caro e acabaram tirando do projeto. Mas são duas ideias que foram levantadas durante o projeto 145 e que seriam bem curiosas se fosse mantido, né? Bom, depois de testes e testes iniciais, como crash test, teste de aerodinâmica, enfim, definiram a carroceria final e começaram os primeiros testes de rodagem. E aí, aquele ponto levantado naquelas reuniões de uso de motor Fiat trouxe mais um problema. O carro ficou ruim de guiar. O carro não ficou aceitável dinamicamente. E a solução que eles encontraram foi de reaproveitar os motores boxers usados lá no Alfa Surge, no 83, aprimorar eles e colocar no 45. E aí sim, com os motores boxers, ela passou a ter uma dinâmica melhor, mais aprimorada, né? Então, temos fotos aqui do carro extremamente maquiado, cheio de massa, sendo testado na neve e tal, porque nessa época tinha muito fotógrafos que só buscavam os furos de reportagem de carros para colocar nas revistas de época, né? Então, depois de longos testes, conseguiram ainda flagrar o 45 sendo testado em vários terrenos aí. Até aqui, em abril de 94, o carro é oficialmente apresentado no Salão de Turing. Temos uma foto aqui da revista Quatro Rodas, do mesmo mês. É uma das raras fotos da 145 no Salão de Turing mesmo, né? Ela foi um dos destaques do salão.
E à direita ali temos um press release da Alfa Romeo, que era um material entregue pela própria Alfa Romeo à mídia para fazer a divulgação do carro, com o título Alfa Romeo 145, a estrela do Touring Motor Show, né? As fotos são bem raras, porque infelizmente não tiveram muitas fotos registradas naquele salão. É a dificuldade da época digital, né? Então, em maio de 94, temos o carro devidamente pronto, apresentado para a mídia e prestes para entrar em linha de produção. E à direita ali, a gente tem todos os nomes que estiveram diretamente ligados ao desenvolvimento da 145. A gente pode destacar ali, por exemplo, o Chris Bangle, que teve o início, o desenho inicial, Walter Silva, que assumiu a direção do desenho, Wolfgang Egger, que durante a 45 participou da parte digital do desenvolvimento, ele ficou responsável pela parte do computador, né, não tanto da parte manuscrita, e depois ele seria um dos responsáveis pelo desenho da 8C, né. Temos aqui Mario Favilla também, temos Carlo Fugazza, que foi, se não me engano, diretor de design da Ferrari anos depois, ficou longos anos na Ferrari, e até um pouco tempo atrás estava trabalhando como consultor na Zagato. Então, temos grandes nomes de desenho aqui que fizeram parte da 145. Essa aqui são algumas fotos aqui do lançamento da 145, e ali em cima a gente tem as duas rodas disponíveis para essa primeira versão, né? Temos a calotinha ali de plástico e uma roda de liga leve aro 14, já tinha opcional aro 15 no mesmo desenho, mas de série aro 14. Temos aqui e antes de começar a produção em série do carro, entre 7 de 93 e 11 de 93, foram feitos 50 chassis pré-série. Não tenho foto desses carros, nunca encontrei, provavelmente foram destruídos, não sei realmente, mas o primeiro chassi deles, e o chassi mais baixo que a gente tem pesquisado, é esse P20-00501, com carroceria número 3, 1.9 turbo diesel, e o último desses 50 é a carroceria número 113, um carro 1.7 boxer, né, 16 válvulas. Até que em julho de 94, inicia-se de fato a produção em série do carro. Eu não sei se por coincidência ou não, justamente no chassi único número R20-1450, né? Pode ser uma coincidência, enfim, com um motor 1.3 boxer. Temos aqui algumas fotos aqui da linha de produção aqui. É bem difícil de encontrar porque não tem revistas, não tem lugar nenhum. Isso aqui eu encontrei na internet de alguma fonte desconhecida. Então, inicialmente, no primeiro catálogo, tínhamos as seguintes variações de motores e versões. Tínhamos 5 variações dos motores boxers e 2 variações do diesel. Começando com o motor 1.3 base e o 1.3 com final L, indicando a versão luxo, a luxo, 1.6 base, 1.6 L e 1.7 exclusivamente na versão L. E aí as 2 variações do motor 1.9 turbo diesel, também na versão base e também na versão luxo, né? Então temos as fotos aqui dos motores, fotos oficiais de lançamento. 1.3/1.4, eu já explico isso, mas começando em 90 cavalos, indo até 1.7 de 129 cavalos, e 1.9 com 19 kg de torque, que é o mesmo torque que os nossos motores Twin Spark, né? Apesar de ter só 90 cavalos. Vocês vão reparar que na primeira linha, ali abaixo do motor boxer, tem 1.3/1.4. Em mercados distintos, a 145 ela foi oferecida ou com emblema 1.3 ou com emblema 1.4. Mas era o mesmo motor. Acontece que em mercados, alguns mercados colocavam algum favorecimento tributário sobre motores até tanta litragem, e aí nesses, para vender e baratear o carro, era oferecido com motor 1.3. Mas quando não tinha isso, era oferecido com motor 1.4 mesmo. Tínhamos então essas 2 variações de motor. Até que em setembro de 95 chega a nova versão topo de linha, a versão quadrifólio verde. Temos aqui 2 fotos aqui de lançamento, justamente no mês de lançamento, 9 de 95.
E na parte central ali temos o desenho maravilhoso da roda, né, que foi dedicado à versão quadrifólio. Ali no interior a gente consegue ver que tem um acabamento mais caprichado, justamente porque a versão tubo de linha seria de cara mais recheada de opcionais, né? Então, a partir de setembro de 95, temos mais 3 variações no catálogo, entrando o motor 2000 Twin Spark no lugar do 1.7 boxer de 6 válvulas que sai de linha. Então, o motor 1.7 tem uma vida breve na linha 945. E a gente consegue ver que temos aqui 2 versões com o nome Brasília, né? Por quê? São 2 versões que foram dedicadas ao mercado brasileiro. Inicialmente, então, tivemos no primeiro catálogo, estou mandando no chat aqui. Ah, tá. Então, temos no primeiro catálogo aqui 2 versões dedicadas ao mercado brasileiro. A gente consegue ver que o mercado brasileiro foi um mercado privilegiado para a Alfa Romeo, né? Não teve outra versão dedicada para nenhum outro mercado. Então, temos as mesmas variações dos motores boxers sem a 1.7 e a introdução desses motores Twin Spark. Lá do meio ali, a 733, 130 733, é a nossa Elegante 2.0. Ela tem o nome QV justamente porque usava o mesmo motor da quadrifólio, né, o motor AR6300, né, 6700, só que com o visual das versões base boxer. A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. E aí também tínhamos, claro, a versão quadrifólio genérica para todos os outros países, né? Então temos aqui, a partir de 95, então setembro de 95, as 3 variações dos motores disponíveis para 45. 1.3/1.4, 1.6. Como eu disse, perdemos a parte do motor 1.7 de 6 válvulas, que era um motor magnífico, mas enfim, perdeu lugar para o motor 2.0 Twin Spark. Perceba que, apesar de ter 150 cavalos, tinha basicamente o mesmo torque da diesel, com apenas 90 cavalos, né? As cores disponíveis para esse primeiro catálogo, a gente vai falar agora. Temos esses 3 tons de vermelho, o Rosso Proteo 95, que veio para o Brasil, o Rosso Alfa 130, que também veio para o Brasil, e esse tom diferente ali, o Bordeaux 146, que é uma cor que não veio para o Brasil, é uma cor relativamente rara no mundo inteiro. Temos o Prunha, que é esse roxo mais apagado. Temos o Bleu Pervin, que sim, é Bleu mesmo, é azul em francês, é assim que está na etiqueta ali no porta-malas. E curioso que no mercado brasileiro, o Prunha não foi vendido como, não foi traduzido como roxo, porque foi traduzido como vermelho Prunha 497. Eu diria que é roxo, mas enfim. Temos o Bianco Argento, que foi traduzido como bege argento para o catálogo brasileiro. E temos aqui o Bianco Fredo, que é o branco sólido, né? Ambas as cores disponíveis para o Brasil, inclusive são fotos de carros no Brasil. Temos aqui também os 2 tons de verde, o verde Botilha 303 e o verde Caraíbe, que é um verde bem mais claro, mas que, apesar de ter sido vendido no Brasil, teve pouca saída em comparação com o verde Botilha. E, por final, temos o Nero Luxor, que é o preto sólido, e o Grid Titânio, que é o cinza metalizado, né? Também foram cores disponíveis no Brasil. Na questão de interiores, temos aqui essas variações de tecido interiores, abusando bastante do azul, do verde, e com 2 variantes de couro, né? Um couro ali na primeira linha, a quarta imagem, um couro terracota, eu acho, mais ou menos. E na linha de baixo, também é a quarta imagem, é o couro preto. Com um destaque também para a última imagem da primeira linha, que era o tecido cinza, bem escuro, com a assinatura Alfa Romeo, que foi colocado nos bancos Recaro aqui, né? Nem todas as cores e nem todos os interiores foi disponível em todos os mercados que a 145 foi oferecida. Então, tínhamos mercado só com algum interior, tinha pré-combinações também,
Por exemplo, quem queria comprar uma 145 1.7, obrigatoriamente receberia o tecido U1102, que é aquele primeiro da primeira linha. Então, assim, tem várias combinações, não era uma coisa tão aberta assim, né? E entrando mais no mercado brasileiro, nesse primeiro catálogo, então temos duas versões próprias para o mercado brasileiro. Temos a Elegante 2.0 e a Quadrifoglio Verde nesse primeiro momento. Você consegue perceber aqui nessa tabelinha que a Elegante 2.0 ela teve uma gama, uma disponibilização de cores maior do que a Quadrifoglio Verde. Temos aqui o preto, o branco, o rosso alfa, o azul pervinca, o bege, o cinza, o verde botilha, verde caraíbe e o bordeaux. No quadrifólio foi limitado só ao preto, o vermelho, o bordeaux, o prunha e o gris de titânio. Com um asterisco no prunha, que a gente tem apenas 2 carros conhecidos no Brasil nessa cor, né? Apesar de ser uma cor maravilhosa. E entrando na parte estética que diferenciava a quadrifólio da Elegante, na primeira imagem ali nós temos a diferenciação da grade. A imagem de cima, que é um carro brasileiro, a gente consegue ver que a Elegante 2.0 tem aquela grade bem fechada, que a gente chama aqui popularmente como grade lisa, enquanto a quadrifólio foi usada a grade vazada. Essa primeira grade lisa, ela foi usada de forma meio, posso dizer assim, muito padrão pelo resto do mundo. Na Itália, é uma grade dedicada a 146. Então, não teve 145 com essa grade. A 145, todas as versões sempre usava a grade de baixo, aquela grade vazada ali, adetada, né? Na República Tcheca, por exemplo, só a 145 1.6 Twin Spark usava aquela grade. E todas as outras usavam a grade vazada. Então, assim, era uma loucura. Cada lugar, cada mercado recebeu essa grade de forma distinta, e no Brasil nós recebemos em todas as Elegante 2.0. Na imagem do meio a gente consegue ver a comparação das saias laterais. Obviamente o kit estético da quadrifólio deveria favorecer a esportividade do modelo. Então a quadrifólio usa essa grade, a saia lateral mais grossa com o trevo verde, e sim, trevo verde, no final da saia na parte traseira, enquanto a Elegante usa aquela grade um pouco mais fina, com aquele vinco no meio. E olhando de trás o carro, a diferenciação encontra-se na parte dos emblemas. A 145 tem sempre aquele padronagem de 145 e o trevo verde, enquanto a Elegante 2.0 usa 145, 2.0, Twin Spark do outro lado, 16 válvulas, e esse emblema do 16 válvulas era o mesmo das Boxers 1.7 já. Ele é um pouquinho maior de altura. E ali, basicamente, a gente mata a diferenciação entre a Elegante 2.0 e a quadrifólio externamente. Entrando um pouquinho no interior, tivemos duas padronagens de interiores disponíveis para o primeiro catálogo da 145. À esquerda, nós temos ali a imagem do banco Recaro, que era um opcional, exclusivo para 145 quadrifólio. Era um banco com aquela assinatura da Alfa Romeo e estrutura própria. E quando você optava por comprar uma 145 sem o opcional do banco Recaro, tínhamos ali o banco base, que é a estrutura tradicional de todos os outros bancos da 145. Ele usava aquele cinza escuro nas laterais e o cinza um pouquinho mais claro no meio. Hoje em dia, raríssimos carros que têm esse segundo interior, já que a maioria foi colocado couro na concessionária ou, enfim, empresas aftermarket, né? E quando a gente entra no interior da Elegante 2.0, a coisa fica mais fácil, já que só teve um interior vindo de fábrica. Esse azul, que é o mesmo que eu fiz referência do motor 1.7. É o Green Blue Velour, né? O 1102. Ele usa esse corino na parte lateral e esse veludo meio verde, meio azul na parte central do banco. E aqui, curiosamente, temos duas variações de banco, porque saiu bancos com porta-revista e sem porta-revista. Eu não sei quando mudou isso na fábrica, mas quando não tem porta-revista, ele tem esse corino preto na parte de trás inteiro do banco da frente, né? Os dois bancos da frente estão atrás, são com corino. E quando tem porta-revista, ele tem o tecido até o início da porta-revista, que vira corino daí. Então, finalizando o primeiro catálogo, entramos no segundo, o catálogo T5-145 Gama 97. Esse é o nome técnico do segundo catálogo. E aqui temos
uma renovação na questão de motores. Após 26 anos ininterruptos de fabricação do motor Boxer, temos no dia 10/12/96 o último Boxer fabricado pela Alfa Romeo saindo da fábrica, né? Um Boxer 1.6, 8 válvulas. Todos os motores Boxers foram substituídos por motores Twin Spark de mesma litragem. Então, 1.4 Boxer ganhou uma versão nova 1.4 Twin Spark, em decorrência de necessidade de adequação às leis de poluição. O Twin Spark ele acabou sendo um motor que poluía menos e conseguiria participar de mais mercados com a atualização desse motor. Eles levaram mais ou menos 17 dias para adequar a linha de fabricação, então no dia 10/12 de 96 saiu o último 1.6 Boxer, e no dia 27/12 de 96 entrava um novo 1.6, só que dessa vez Twin Spark. Então, temos aqui as duas fotos de lançamento da 145 fase 2 em janeiro de 97, e a gente consegue ver ali em cima ali que tivemos atualizações das rodas também. A calota, aquela primeira roda ali, recebeu o seu facelift. Ela ganhou aquelas novas aletas ali nas extremidades. A roda da versão base passou a ser aquela segunda roda ali. E a terceira roda é da nova versão que seria introduzida a partir de agora, da versão Júnior. A versão Júnior é uma versão criada buscando conquistar ainda mais o público jovem, que já era um dos públicos-alvos da 145, com cores chamativas, com mais opcionais, mas sem custar tão caro e sem usar o motor na quadrifólio. E a roda da 1.5 quadrifólio foi mantida o mesmo desenho. As duas fotos que nós temos aqui, apesar de ser preto e branco, a gente consegue ver que as rodas são da nova versão base já, né? Então, com a introdução do segundo catálogo, temos também novas cores introduzidas. Temos aqui o verde trópico 309, muito parecido com o verde botilha, mas um pouco mais aberto. Ele está com a roda da Júnior ali. Temos o petróleo escuro 326, que é uma cor que infelizmente teve pouquíssima saída. É muito difícil encontrar fotos. Essa aqui é uma das pouquíssimas fotos que eu tenho desse carro nessa cor. Eu coloquei uma segunda foto ali para conseguir dar um zoom melhor no tom do verde que é, né? E temos a introdução de 3 novos tons de azuis. O Blue Sirio 441, o Blue Golf 499 e o Blue Francia, que eu acho que é um dos azuis mais bonitos da linha. Quando bate o sol, ele fica esse azul bem claro, né? A Blue Golf, inclusive, ali a foto é um carro brasileiro, né? E também temos atualizações na questão de interiores. Foi mantida a ideia de 2 tons de couro e também foi mantido o tecido com assinatura Alfa Romeo. Os tecidos ficaram mais escuros também. Ainda mantinha-se a ideia de tons verdes e azuis e cinza, mas tons, no geral, mais escuros. E aqui, então, temos a disponibilização de apenas 2 motores na linha da 145. Só o motor Twin Spark CF1 e o motor diesel. Foi mantida, como eu disse, as mesmas litragens, 1.4, 1.6, 1.8 e 2.0, só que com relevante acréscimo da potência, né? A título de exemplo, a gente pode citar aqui 1.6, que passou de 102 cavalos boxer para 122 cavalos, né? É uma relevante acréscimo na potência. As fotos também são de apresentação, fotos de catálogo de lançamento. E, entrando no mercado brasileiro, temos aqui 2 fotos do lançamento da 145 Elegante 1.8 para o mercado brasileiro. Se eu não me engano, ambas as fotos foram tiradas em Minas Gerais. A primeira foto aparece ali 145 quadrifólio, no tom grid titânio, e à direita, na primeira foto ainda, temos a Elegante 1.8. Na segunda é um carro já emplacado com a placa GRV, placa de frota, né, da Fiat. Um detalhe ali para o emblema aberto do porta-malas ali, né, que você gira para o porta-malas. Enfim, detalhezinho que podia ser corrigido antes de tirar a foto. E comparando o interior, que é onde teve a grande mudança estética, na primeira foto a gente consegue comparar bem a diferença de como era na esquerda e como passou a ser na direita.
os dutos, as saídas de ar passaram a ser redondas e passou a ser o console central uma peça só, enquanto na versão anterior era várias peças, né? Tinha só aquela saída quadrada em cima que saía para cima para o retrovisor e para as pessoas, e aí tinha um acabamento e aí tinha o acesso aos controles. Na versão nova, então, temos um acabamento desde cima, com modificações na saída de ar para o para-brisa, a saída de ar para as pessoas, e temos a introdução ali do sistema Clima System para a nova linha. O que é esse Clima System? É um ar automático analógico. A gente está acostumado a ver ar-condicionado analógico digital, ali era automático, mas analógico. Você selecionava ali no primeiro botão a temperatura desejada e ele ia adequando a carroceria na temperatura desejada que você colocou. A segunda imagem central ali, a gente consegue ver que a saída de ar para as portas seguiu a mesma linha de design do facelift do console central. Passou de ser quadrado para saídas redondas. Então, a imagem de cima é como passou a ser. A gente consegue ver também que teve alteração na moldura do botão dos vidros elétricos, já que antigamente a gente precisava ter um botão para fechar a saída de ar. No novo modelo era só fechar a tampa por completo e pronto, parava o ar de sair. Então, teve essa modificação na moldura dos botões. Outra coisa que mudou, eu acho que para baratear o preço final do carro, as maçanetas internas passaram a ser integralmente de plástico preto sem nenhum acabamento. Enquanto nas versões Elegante 2.0 era esse detalhe em cromado. Assim como, eu não tenho foto aqui, mas a base do cinto da frente também é cromado nas Elegante 2.0. Na 1.8 passou a ser preto, assim como a maçaneta interna. E na terceira foto ali, a gente consegue ver que o console entre os bancos também teve sua alteração. Ele recebeu um significativo aumento no tamanho do porta-objetos ali, do porta-treco. Foi introduzido um porta-moedas na parte um pouquinho mais para trás. A inclinação, onde tem os botões dos retrovisores elétricos, também passou a ser na inclinação, enquanto antigamente era plano. E onde vai a manopla de câmbio, ele tem um acabamento em volta ali, um pouquinho mais recuado para baixo. Porque, não sei, eu acho que não teve nenhuma modificação mecânica que justificasse. Foi só, de repente, para colocar alguma coisa em volta e não escorregar, enfim. Internamente, tivemos essas modificações. Sobre a primeira imagem dos painéis, tiveram outros acabamentos de madeira, acabamento prata, mas para o mercado brasileiro só veio esse acabamento preto sólido. Internamente, a 145 quadrifólio também recebeu aquela modificação de quadrado para passar a ser redondo, a estética do interior, e tivemos a introdução de mais um padrão de bancos na linha. Então, além do banco Recaro, tínhamos também a introdução dos bancos em couro momo. Foi o único acabamento em couro que veio de fábrica para o Brasil. Ele tem aquelas linhas vermelhas no meio e no encosto de cabeça do lado do motorista e do passageiro tem tipo o momo com a flechinha, né? A gente consegue perceber também que a coifa da manopla de câmbio e a coifa do freio de mão acompanham a linha vermelha da manopla, enquanto em todas as outras versões é só uma coifa preta de couro, né, na versão quadrifólio. Na Elegante 1.8, nós tivemos então a atualização interior e veio para o Brasil esses dois padrões de interiores. De fábrica, os carros vinham apenas com esses dois tons, um de cinza e um de verde. E aí na concessionária era colocado o couro que tivesse disponível na concessionária no Brasil. A maioria disparada usa esse tom de cinza. Do levantamento, eu acho que pouquíssimas usam esse tom de verde. E outro detalhe que a gente consegue reparar aqui também é que o console, ali onde tem atrás do volante e acompanha lá na frente o recuo no passageiro, passou a ser com acabamento de tecido, enquanto nas versões anteriores era acabamento em plástico emborrachado, né, aquele tecido injetado. Uma modificação que fez parte das nossas Elegante 1.8. Então, temos aqui
os valores e as cores disponíveis para ambas as versões. E a gente consegue reparar que teve uma relevante diminuição na variação de cores. Perdemos várias opções de cores para apenas 3 opções na Elegante 1.8 e 4 para a versão quadrifólio. A Elegante 1.8, que tinha preço base de R$ 34.500, passou a ser oferecida apenas na cor preto, vermelho e cinza, enquanto o quadrifólio passou a ser oferecido na preto, vermelho e cinza e no Blue Golf. O Blue Golf era aquele azul intermediário daquele slide de cores. Uma atenção para o Blue Golf, porque apesar de ele não constar nos catálogos brasileiros, ele foi oferecido em algumas concessionárias, provavelmente a pedido ou um pedido especial, tanto que temos apenas uma conhecida no Brasil com esse interior. Quando a gente entrar nos detalhes do levantamento, a gente vai falar melhor sobre isso. E agora entramos no terceiro e último catálogo, onde ocorreu, de fato, a maior modificação estética externa do 1.5, né? Ela teve uma atualização maior no segundo catálogo na parte interior, e aqui nós temos uma atenção maior no exterior. Temos uma atualização também na gama de rodas. A roda da quadrifólio recebeu um desenho diferente. Ele é basicamente o mesmo desenho da nossa 156 Sport que vieram para o Brasil, né, Corrida Sport, mas aqui a furação é diferente, né, 4x98, enquanto na furação da 156 é de 5 furos. A foto que nós temos aqui é do lançamento. Eu realmente não sei de onde é esse evento, mas é uma das fotos do lançamento no 1.5 do novo catálogo. E com a introdução do novo catálogo, perdemos a representação no Brasil. Nunca recebemos essa versão e desconhecemos da importação particular de algum carro dessa versão. E teve a atualização dos motores. Os motores passaram a ser o CF2, o Twin Spark. 1.4, 1.6, 1.8 e 2.0 teve um ligeiro aumento na potência de 150 para 155 cavalos. Muda algumas coisas para o motor antigo, né? Tem o acelerador eletrônico, não mais a cabo. O coletor de admissão tem geometria variável. A ECU é diferente também. E também teve atualização no motor diesel. Daquele 1.9 TD passou a ser um novo 1.9 JTD. E de já bons 19 kg de torque passou para 26 kg de torque. Torque para dar e vender, eu diria, né? E aqui a gente tem um quadro comparativo mostrando como era o carro externamente e como passou a ser. A gente consegue ver que teve uma drástica modificação na frente. O carro perdeu aquela parte preta, o borrachão. A grade também teve sua modificação, perdeu essa grade vazada ou ainda a lisa, para entrar no lugar essa grade com as duas entradas de ares menores. A parte da saia teve forte atualização também. A luz de neblina passou de ser quadrada para redonda. A entrada de ar na parte de baixo passou de ser aletada para essa grande boca aberta ali. E na parte traseira também teve modificações similares. O para-choque, como eu disse, perdeu a parte do borrachão preto. O espaço da placa foi consideravelmente aumentado, assim como os refletores que ficam na parte lateral da placa, passou de ser aquele retângulo para ser ovalado. Os emblemas mudaram também, mas a carroceria em si não recebeu alteração. Só nesses acabamentos para-choque, rodas e emblemas. E novas cores foram adicionadas. Temos agora o Bianco Polar 201, esse branco sólido que entrou no lugar do Bianco Fredo. O verde Minerva, que é um verde um pouquinho mais vívido, metálico. O verde Arctic 316, que é esse verde bem claro, né? O azul Fantasia, que também é uma cor conhecida pela maioria, já que saiu no 56 aqui no Brasil. O Blue Cosmo também, que é esse azul bem profundo. É muito difícil a gente captar esse tom de azul, porque na maior parte das fotos ele fica quase um preto. Eu tentei dar uma editada ali, mas ele é um azul muito bonito, é um azul bem profundo, bem sólido. Temos o Blue Atolo também. O Blue Atolo é um azul um pouquinho mais apagado,
É uma cor que também saiu pouco, não sei porquê, realmente, desconheço o motivo, mas é uma cor tão bonita, né? O famigerado Diallozoe, que é um amarelo um pouco apagado, é um pouco ame ou odeie, né? E o Grid Africa 650, que é uma cor que, se não me engano, também saiu na 156. O interior também recebeu sua atualização. Teve uma leve diminuição nas cores, mas ainda foi mantido 2 tons diferentes de interior em couro preto e o couro, dessa vez, um pouco mais puxando para o bege. Tons de azul praticamente foram excluídos do catálogo, ficando só o verde e o cinza com assinatura Alfa Romeo. E aqui encerra o terceiro catálogo, né? E a produção total da 145. Deixa eu ver se eu consigo tirar esses rabiscos aqui. Não sei se eu vou conseguir. Não vai dar. Mas, enfim, aqui a gente tem alguns dados referentes à fabricação total do veículo, né? Foram fabricados ao total 221 mil carros 145. O mais raro de todos, disparado, é o motor 1.8 Twin Spark. Foram fabricados apenas 4.470 carros, seguido pelo 1.7 Boxer de apenas 8.311. O mais fabricado de todos foi o 1.4. Eu acho que era um carro mais acessível no geral e poderia ser bem recheado de equipamentos, então foram feitos mais de 50 mil carros com esse motor. A 146, eu não entrei muito no mérito da 146, justamente para não alongar muito nossa apresentação. Mas a 146 fabricaram um pouco mais, 222 mil carros, né? Em comparação com outros hatchbacks da marca, para a gente ter um parâmetro, a Alfa Sud disparado é a mais fabricada com mais de 1 milhão de vendas, né? Um carro que teve um sucesso estrondoso. Seguido pela 33, que era o modelo predecessor, com mais de 900 mil carros. A Arna teve apenas 53 mil carros. E o modelo que viria a suceder a 145, a 147, fabricou por 10 anos. Foi feito mais de 600 mil carros. No Brasil, foram vendidas de 96 a 99, 1.713 carros. De acordo com o passar do tempo, ela foi diminuindo muito a venda de carros no Brasil. Então, eu acho que justifica o encerramento da importação em 99 e não termos recebido o último catálogo. E, em comparação de mercados, a Inglaterra teve quase 5 mil carros vendidos. Poucos Boxer, a maioria 1.6, 1.8, 2.0. Hoje em dia, ou melhor, em 2019, dessas 4.973 carros vendidos na Inglaterra, temos apenas licenciadas em 2019 115 carros. A Inglaterra tem um site muito legal chamado howmanyleft.uk. Lá você consegue ver quantos carros ainda são licenciados para rodar de acordo com o banco de dados do próprio governo. E imagine, de quase 5 mil carros para 115 mil carros, dá para ver que esses carros sofreram muito, claro, mau uso, lá tem a questão da neve também, que prejudica muito. Então, restaram realmente muito poucas 145 por lá. O mercado nipônico também, o mercado japonês recebeu, não tem os dados oficiais, mas a gente consegue ver que tem uma cultura alfística muito, muito rica lá em questão do 145. Tem uma equipe de corrida que ainda preparava até ano passado algumas 145 realmente vencedoras em eventos de pista lá. Foram substituídas esse ano por Julietas. Então, assim, ao redor do mundo foi deixado um legado muito legal da 145. E falando um pouquinho agora do levantamento nacional da Alfa Romeo 145, é um trabalho que começou em 2015, fortemente inspirado nos levantamentos das clássicas e da 155. Em 2015 ele começou um projeto muito simples, mas hoje em dia ele já está relativamente mais elaborado. No total a gente reúne 20 dados por carros, que são esses dados listados ali. Da placa, Ricardo, foto, Ricardo, desculpa atrapalhar só um minutinho. Tem muita gente pedindo para tirar essa linha azul e essa mas linha eu não vermelha. consigo tirar. Faz o seguinte, restart a apresentação. Aí provavelmente as linhas vão sumir e aí volta para esse slide.
Isso. Só restartar o PowerPoint novamente, eu acredito que vai sumir. Vamos ver. Sumiu? Calma. Sumiu. Maravilha. Então, assim, o levantamento começou em 2015 e, inspirando-se no levantamento da 155 e das clássicas, a gente foi modificando ele com o tempo. Hoje em dia, nós temos, então, esses 20 dados catalogados. É basicamente uma planilha do Excel, devidamente estruturada com planilha. A gente vai inserindo esses dados, desde código da versão, número da carroceria, número do motor. Então, a gente consegue ver a primeira 1.8 que foi fabricada, a primeira Elegante 2.0, as últimas quadrifólios que saíram da fábrica, registradas, claro. E dessas 1.713 que vieram ao Brasil, nós temos atualmente registradas 642 carros, se não me engano. Isso inclui carros baixados, carros batidos, carros que não estão mais em circulação. E graças à planilha do Excel, a gente consegue tirar alguns dados muito relevantes que a gente vai apresentar agora. Primeiro, a questão de versões. Temos, então, registrados daquelas 1.713, 600 e poucos, e dessa amostragem temos mais ou menos 270 quadrifólio, 176 Elegante 1.8 e 178 Elegante 2.0, uma proporção quase que 1 para 1 das Elegante, né? Temos uma 1.4 com Spark, ou seja, do segundo catálogo, que é o motor que veio totalmente por fora, né? Temos uma Boxer 1.4, 3 Boxers 1.6 e 2 Boxers 1.7. A gente pode entrar no mérito das Boxers, como é que esses carros vieram para o Brasil, quando a gente abrir para a chat, daí que a gente tem uma história bem legal. Passando para o próximo gráfico aqui, a gente consegue ver a disponibilização de cores no levantamento. A maioria esmagadora, claro, é a Rosso Alfa, o vermelho sólido, né? Temos muitas Rosso Proteo também, Bianco Argento, Bianco Fredo, a Prunha, temos, como eu falei, apenas duas. Uma estava em São Paulo, as duas estavam em São Paulo, agora uma está em Curitiba, outra está em São Paulo. Apenas uma Blue Golfo, pouquíssimas verde botilha, enfim, temos várias cores, mas com certeza disparado é realmente o Rosso Alfa, né? O pessoal está mandando no chat aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, conversível não tem. Aqui temos a distribuição de carros por estado. São Paulo lidera tranquilamente a questão de quantidade, seguido pelo Paraná, Paraná 114, Rio Grande do Sul 57, Minas Gerais 53, Distrito Federal 14, Alagoas 1, Bahia 2. Todos esses dados aqui, quem quiser eu posso compartilhar no privado depois para ter acesso não só a esses gráficos, mas tantos outros que a gente consegue graças à planilha do Excel. A gente tem mais um gráfico mostrando, por exemplo, a distribuição de versões por estado. A título de exemplo, a gente pode citar aqui, por exemplo, Minas Gerais tem uma 1.6 Boxer. No Paraná temos 48 quadrifólios. No Rio Grande do Sul temos 17 unidades da Elegante 1.8. Distrito Federal também tem só 6 unidades da Elegante 1.8 e assim por diante. Claro que Paraná, Minas Gerais, São Paulo, e Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro lideram tranquilamente essas amostragens, né? Aqui a gente tem outro gráfico derivado do levantamento que mostra a comparação de cores por estado. No Paraná, por exemplo, temos 31 carros registrados da cor Rosso Alfa. Minas Gerais, 20. Distrito Federal, 10. Enfim, quem quiser esses dados mais detalhados, pode me chamar no privado depois e eu envio com o maior prazer esses e tantos outros dados. Então, aqui encerramos a nossa apresentação. Eu acho que a gente vai abrir agora para perguntas, né? Liberar o microfone de todo mundo, liberar o chat e a gente dá continuidade. Não vai precisar, eu acho que iniciar uma nova apresentação. Vamos manter essa aqui e a gente abre o chat para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Desculpe se ficou muito detalhado, mas é muito material que a gente tem reunido. Enfim,
qualquer assunto que vocês queiram entrar mais a fundo agora, a gente está com vários catálogos, revistas, bastante coisa aqui para a gente tirar toda dúvida e assunto que vier. Muito obrigado. Fala, Ricardinho. Renato, tudo bom? Tudo bem, Renato? Cara, show de bola. Parabéns, todo mundo parabenizando aí pelo nível de detalhamento e expertise que você trouxe aí pra gente. Valeu. Show. Eu queria fazer duas perguntas. Acho que ficou pendente na sua apresentação que você não colocou ou deve estar em outros, né? Uhum. A primeira é a Quadrifólio Blue, que você não apresentou, era especial. E a segunda é um 4.5 conversível, que eu acredito que deve estar no outros ali. Então eu gostaria de ter esses dados aí que você não colocou na apresentação. Então, eu até trouxe aqui, né? Aqui, ó, olha que maravilha, né? Estava indo para o lixo, na verdade, já, né? É um assunto que dá muita polêmica, já vi muita gente levantando isso, né? Quadrifólio azul não é... Vamos deixar bem claro isso aqui, né? Quadrifólio azul é o verde desbotado. Com o tempo, enfim, por motivos das intempéries, pegar chuva, sol, o verde vai desbotando e aí o azul predomina, né? Cabe a você comprar o seu quadrifólio novo e substituir. E aquela conversível, que loucura aquilo, né? O cara cortou o carro, soldou o que deu lá e colocou o acabamento atrás ali onde vai o tampão do porta-malas e tá rodando com aquilo, né? Uma loucura. Imagina as portas, hein, Ricardinho? Não, a estrutura toda, né? Porque o carro não recebeu nenhum reforço estrutural, com certeza, né? O cara cortou na garagem lá, cortou aqui, cortou ali e virou aquilo, né? Enfim. Parabéns, Ricardinho. Acho que um levantamento desse, um documento desse, eu nunca tinha visto. Nem vi lá fora, que eu pesquiso muito, principalmente na Itália. Eu não conheço. Deve ter até, mas eu não conheço, não. Está de parabéns de qualquer forma. E o carro é um carro muito legal. Eu tive, né? Tive a felicidade. A única Alfa Zero que eu tive foi um Elegante 1.8. Carro sensacional, um motorzão que girava sem pena e interessante não que velocidade lá fora o 1.8 ele tinha 144 cavalos e no Brasil com as adaptações para nossa gasolina e demais adaptações foi para 138 cavalos, né? Uma pena, né? Todas as nossas Elegante Brasília, Elegante 1.8, Elegante 2.0 e quadrifólio receberam ECUs próprias. Então, ela tinha centralinas todas motorizadas com números próprios. Recentemente, a gente tentou trazer chips de potência e foi uma complicação porque eles não tinham na Inglaterra a listagem das ECUs brasileiras. Então, a gente foto da ECU e tal, ali para enviar para eles conseguirem ter acesso à biblioteca de parâmetros para conseguir criar o shape para as nossas elegantes. Legal, parabéns. Ricardinho, só uma perguntinha. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, foi maravilhosa. A gente já esperava, já sabia que ia ser fantástica, porque você conhece esse carro como ninguém, né, eu acho. Valeu, obrigado. Mas, enfim, a minha pergunta é assim, você mostrou as tabelas, não estou visualizando pelo celular aqui, eu não vi direito, a 145 modelo 99. Quantas a gente tem no levantamento? Modelo 99. 98 e 99. Então, vamos deixar bem claro isso. Não tem 9999. Todas que são 9 são 9899. Eu posso abrir aqui o levantamento para vocês aqui. Eu posso até compartilhar a tela na parte dos gráficos. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui. Vou te dizer o número exato daí de quantidade por ano. E só para complementar mais uma perguntinha, o levantamento já chegou a quantos por cento das 1.700 e poucas que vieram? Já temos quantos por cento? Eu não fiz o cálculo de porcentagem, mas de 1.713 nós temos 642, se não me engano. Vou abrir aqui. Quase 30%. Eu acho que já é uma amostragem justa para a gente conseguir tirar algumas conclusões, né? Sem dúvida. Isso que a gente vê muito no levantamento da 155, a partir aí nós temos hoje metade catalogada já, quase 500.
Mas a partir de 100 unidades, a gente já passou a ter, por exemplo, a porcentagem de cores, a porcentagem de feições, não mudou mais. Já é confiável do ponto de vista estatístico, né? Sim, então, sim. Certamente é o caso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui novamente, então, com o levantamento aberto no meu computador aqui, na parte dos gráficos. Pelo celular vai ficar muito pequeno, então vou ter que ler para vocês aqui. Temos a questão do ano, deixa eu até abrir aqui já. Ano aqui. Temos 98 a 99, temos 17 carros. A maioria esmagadora é 96 96, temos 373 carros, seguido por 98 98, 168 carros, 97 98, 54 carros e 96 97, 35 carros. 95 95 96 e 95 96 são apenas 5 e 8. Então, Ricardinho, da onde conseguiu esses dados? Isso é dado de documentação desses carros? Isso aqui é um detalhe que só tem no Brasil, né? Ano, modelo, no fabricação, é uma coisa do Brasil. Isso aqui é como está no Cinesp Cidadão, é ali onde a gente consulta. Tá. Então, quando aparece um novo carro, eu consulto no Cinesp Cidadão para ver como é que está a data de fabricação e ano, modelo, a cor, o estado, a data e o final do número do chassi. Eu complemento o levantamento. E não sei se você consegue contar um pouquinho da história dessas Boxer que a gente tem aí. Claro. De onde vieram? Como vieram parar aqui? Não sei se tem alguma coisa delas. É bem legal a história. Deixa eu parar de transmitir a tela. Só para responder para vocês, aqui na Fiat veio uma Boxer 1.7, um azul claro. Eu não reconheço bem daquelas fotos que você mandou. Acho que é aquele meio... É uma cor feia que eu acho. Não é uma cor bonita. Um azul claro, não, um azul diferente, não escuro, e era 1.7, um carro maravilhoso de andar. Então, eu até queria conhecer o proprietário dessa Feliz 1.7 aí, que é um canhão o carro, é uma coisa... E ela veio por quê, Robson? Hein? Por que ela veio? Qual foi o motivo dela ter vindo? Não, isso aí é importação independente ou consulado, esse troço. Não veio pela Fiat. Não, essa outra veio para verificar as condições nas estradas brasileiras, de entrada de poeira, de suspensão, esse tipo de coisa. Mas o motor a gente já sabia que não era esse, entendeu? A gente veio só para fazer um primeiro teste. Eu tenho uma revista aqui que fala, que é a revista Oficina Mecânica de fevereiro de 95. Eu não sei se você consegue dar um zoom na minha câmera, eu vou tentar mostrar na minha câmera aqui. Eu acho que se colocar o mouse em cima, tem como você colocar um pin. Chega lá mais pertinho. Sim, claro. Essa revista, Oficina Mecânica. Aqui, um dos destaques da capa é o 45, totalmente com disfarces visuais para teste no Brasil. Esse é um carro no Brasil já. Essa aí já é Twin Spark. Já não Rusca só veio 1.7 azul. Isso aí já era um 4.7 normal já, todinha, antes do lançamento. Essa revista aqui, essa edição, ela é de fevereiro de 95. Então, exclusivamente esse carro era Boxer. A gente lembra que em setembro de 95 que foi introduzido os motores Twin Spark na versão quadrifólio. Então, tem mais uma foto aqui no meio, aqui, vou até abrir, do carro sendo testado com outras unidades lá em Minas Gerais. Olha a placa de testes aí, Cota. Não, eu tô vendo. Tá vendo aqui? Tô vendo. Eles comentam, viram várias. E em outra revista, que não é essa aqui, eles comentam em 12 unidades circulando com disfarces estéticos, né? Já estavam cogitando a mídia já estava cogitando sobre a importação oficial em versões Twin Spark e 1.6 Boxer, mas essa aqui exclusivamente era com certeza Boxer, 1.6, 1.4 ou 1.7, né? Eu acho que não sei se todos esses carros de fato retornaram. Eu não sei. Todos retornam, Ricardinho, todos retornam. É uma importação temporária.
Porque, inclusive, algumas aí já deve ser motor Twin Spark, que antes do motor entrar em produção, ele é testado mais de um ano antes. Entendeu? Certo. E a gente tem muito problema de calibração, você tem que trazer muito carro, mesmo prototipal de lá, né? Para testar com o motor, com a gasolina local, com essa mistura de álcool aí, né? Então, assim, que eu tô me lembrando, era só uma Twin Spark que veio, uma Boxer que veio 1.7, mas aí agora eu fiquei em dúvida, mas infelizmente todas voltam, todas aí voltaram, tenho certeza absoluta. E é sucateado, cortado no machado, dá até dó, mas tenho certeza que nenhuma fugiu, não, porque é um negócio muito chato, muito delicado esse negócio. Então, e a gente fica então sem pista de como que essas boxers permaneceram no Brasil, né? As boxers que nós conhecemos no levantamento. Como eu falei, ali temos algumas 1.7, aliás, duas 1.7, 1.4, uma 1.6, e interessante é que só algumas têm no registro, no Denatran, o registro inteiro, um INPE/1 Alfa Romeo 145, enquanto outras têm só INPE/Alfa Romeo, e essas são 95-95 ou 95-96, né? Na verdade, essas boxers, se não me engano, apenas duas são o nome 45 no final do nome. E mais, Trevor? Vamos lá. Ricardo, tem uma pergunta aqui. Por que o core ou escudeto da 145 é fechado? Todos os outros escudetos são abertos. Então, você vê o 45, ele não é vazado, né? Ele é sólido ali. Não sei se foi alguma coisa de design, ou talvez não precisasse de mais ventilação, não sei. Nunca encontrei nenhuma referência explicando o porquê disso. Nunca encontrei. Eu acho que só a grade, a entrada do para-choque de ar, suprimia a necessidade de ar do motor. Certamente. Okay. Ricardo, você considera que na época que os 45 foram vendidos aqui, como é que o que você sabe dizer a respeito da competição? Na verdade, foi uma competição predatória, talvez entre as 145 e os tipos. Então, na apresentação inicial que eu tinha feito, eu coloco um quadro comparativo da versão quadrifólio com outros hot hatches da época, que a revista Top Gear fez. E, se eu não me engano, 14 testes de 0 a 100, 0 a 150, 0 a 170, 0 a 200, dos 14 testes, a 145 empata, leva 5 testes, a mesma quantidade de testes que o Civic VTI fez na época. E lembrando que o Civic VTI tinha seus respeitáveis 160 cavalos, né? 10 a mais que o 145. A 145 ela se destacava, principalmente a versão quadrifólio, na questão de voltagem. O disco dianteiro da 145 quadrifólio é de 284 milímetros, né? Era o maior disparado de todos os outros hatches da época, inclusive, por exemplo, a 318 Ti BMW com tração traseira. Enquanto a maioria usava cerca de 260, 200 até menos milímetros no disco dianteiro, a 145 tinha seus respeitáveis 284, coisa que atualmente não tem, né? O desenvolvimento da 145, pelo fato de usar a plataforma tipo Due, ela carrega em si muitos benefícios, porque a plataforma é muito boa. A suspensão independente nas 4 rodas, ela teve em todas as versões barras estabilizadoras inferiores na frente e atrás. Então é um carro muito aprimorado dinamicamente desde a versão base. Quando foi implementada a versão quadrifólio, então aí que ela recebeu um destaque enorme dinamicamente, né? No Brasil, se não me engano, tem um teste com o Xara VTS, que tinha 167 cavalos. E aí, com a comparação com o Xara, ele era o único que ganhava na maioria dos aspectos dinâmicos da 1.5 quadrifólio. Ana, eu tinha dito uma pergunta diferente, como se aqui no Brasil teve alguma referência com o tipo. Lembre-se que nesse momento o tipo estava naquela versão 1.6, né?
Que aí, coitadinho, com 100 e pouquinho cavalo, 90, sei lá, né, brigadeiro. E custava, sei lá, metade, não estou lembrando bem, né? Porque chegou aqui a preço de banana. Depois eu não me lembro contra o tipo 2.0 16 volt, que era canhão também, mas mesmo assim ele era mais pesado que a Alfa. Então eu acho que mesmo assim não era superior, não. Mas aí e também era mais barato. Então é um negócio difícil, né? Era isso exatamente, Robson, que eu estava perguntando, porque naquela época a Alfa estava chegando aqui, certamente ela tem essa tradição aí centenária, mas na época não era, estava entrando e não era tão, enfim, não era uma coisa tão disseminada. E era nos carros de luxo. E aí lançou um 45, que é um carro menor, que tem todo esse apelo esportivo, que o Ricardo detalhou também, mas aí a Fiat lançou o Tipo. E aí eu acho que, de uma certa forma, a impressão que eu tenho, por isso que eu queria ver a opinião de vocês, me parece que houve uma certa competição. O 145, ele não foi percebido pelo mercado como um Alfa Romeo AC, etc. E sim uma opção mais cara de um tipo. E, de uma certa forma, talvez isso tenha desvalorizado um pouco, ido um pouco mais possível, porque aí teve os velhos problemas, etc., de certa forma, respingam também no 45. Essa que era a minha curiosidade para saber aí se houve algum tipo de influência. Né? O que prejudicou muito a 145, principalmente no Brasil, é que as Alfas eram vendidas junto com os Fiats, né? Então, se o cara ele queria ver um esportivo para ele, para o filho, enfim, e chegava no 45, eu acho que em determinado momento ao lado já tinha um tipo sedite válvula com um preço consideravelmente menor e pode ser que isso rupiava um pouquinho o mercado, né? Apesar de ter essa diferença de potência, né? A quadrifólio vinha com 150, o tipo era com 144, se não me engano. Mas ele era Twin Spark, né? O tipo não era, então era o motor velho ainda. O tipo é o motor velho, não é o família B grande, né? É o motor depois o seguinte, né? O mercado de cliente Alfa Romeo é Alfa Romeo de forma esportiva. Afinal de contas, eles convivem Fiat e Alfa Romeo na Itália também. Não há essa competição entre as marcas. Quem quer um público Alfa Romeo não é um público Fiat, né? De mercado, imagino eu, pelo menos. Mas acho que na época... Tentando... Desculpe, pode falar. Pode falar, Ricardo. É que na época, eu acho que o tratamento também deveria ser diferente para o público que ia comprar uma Alfa Romeo e ia comprar um Fiat, né? No final, eu acho quase que nivelando por baixo. Não que a Fiat é ruim, mas o atendimento de uma pessoa que compra um Fiat é um pouco mais simples que o atendimento do Alfa Romeo. O importado é uma apresentação muito mais dedicada, com dados mostrando que tinha superioridade dinâmica para um carro mais elaborado, coisa que provavelmente não acontecia, né? Esse é o ponto. Raras foram as concessionárias, tipicamente Alfa Romeo, como a máquina, a híbride. Não adianta, como você falou. Era o mesmo salão, você tinha o consumidor Fiat e o consumidor Alfa Romeo. E atendido eventualmente pelo mesmo vendedor que possivelmente ia mostrar como vantagem que não fazia mais ou menos quilômetros por dia. Tá? O Arno, eu estou sem vídeo aqui, não sei porquê, não sei mexer nesse trem ainda, mas a Fiat vai aprendendo. E olha que a próxima eu estou no salão. A próxima é você. Exatamente. Pois tem que aprender rápido na semana. Mas a Fiat, ela aprendeu muito com isso, sabe? Foi um erro muito grande. Eu acho que o Cota pode falar isso internamente, embora seja mais na parte técnica, né, Cota? Mas ela internou muito esse erro de vender Alfa Romeo junto com Fiat, mais do que vender, fazer a assistência técnica. Né? A assistência técnica era pior ainda quando o cara ia com uma 64 lá e tinha 30 Uno na frente lá. E ela aprendeu isso, tanto é que hoje a gente não pode ter Jeep e Fiat junto. Eles são separados no mínimo para uma parede, equipe diferente, é diferente. Então, isso ficou muito gravado na Fiat, sabe? Mas, Guilherme, eu vou te falar que a concessionária Alfa Romeo que eu tenho aqui
em Glasgow, tem Fiat, tem Jeep e Alfa Romeo no mesmo espaço. Não, no mundo é Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, é tudo junto. O nosso Brasil, mercado brasileiro é muito doido. Ok. A NASA tem que estudar a gente mesmo. Mas aqui existia esse problema mesmo, Guilherme. A gente tinha reclamação naquela época do Uno Mille, aquele milionário. O cara comprava lá, acho que era $5.000, né? $3.000, uma coisa. E a Alfa 64, $100.000. E o cara, segunda-feira, 8 da manhã, na porta da concessionária, tinha 10 Uno e um 64 e o cara era o último. Aí, cara, não dá. Você pagar $100.000, ainda ficar em último na fila, não é brincadeira não, cara. Imagina. Eu queria falar que, para quem tem Facebook, desde 2015 a gente tem uma página chamada Alfa Romeo 145 Brasil. Lá no álbum de fotos dessa página, a gente tem vários álbuns distribuindo todos os materiais que a gente tem reunido desde então. Então, esses gráficos do levantamento, fotos de catálogo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, livros, testes de revistas, tudo relacionado ao 145. Quem tem Facebook, pode usar lá e ver nos álbuns lá. Ricardo, queria fazer um comentário aqui. Eu não sei se você sabe disso, mas é só uma curiosidade. Quando eu comprei a minha 145 na concessionária, inclusive foi aniversário ontem, foi no dia 15 de maio de 98, era um carro 96, ou seja, 2 anos depois, né? E eu só foi possível comprar por causa dessa história, né? Disseram-me que um lote de 145, eu não sei quantos, tinha ficado travado, agarrado por alguma questão alfandegária ou algo do tipo. E esses carros, então, só muito tempo depois puderam ser liberados para venda. Então, como eles ficaram disponíveis muito tempo depois, eles teriam que ser oferecidos junto com os carros mais novos, né? Era tudo 0 quilômetro, mas já estavam vendendo os 98 e tinha os 96. Então, eles foram oferecidos a um preço mais baixo. Foi a forma que eu consegui comprar o carro por isso, me custou $28.500. Enquanto o preço normal era 32, 34, uma coisa assim. Eu me lembro da vendedora me mostrando esses números e aí viabilizou o negócio. Mas eu não sei se isso, qual que é a origem disso mesmo, se foram mesmo muitos carros ou não, só estou compartilhando aqui uma situação que eu vivi, que aconteceu. E eu me lembro, quando eu recebi o carro, o meu carro tinha teia de aranha na suspensão. Ele ficou mesmo parado muito tempo, guardado, sei lá, esperando alguma coisa. Mas, enfim, tá aí pelo Brasil rodando até hoje. O Robson Cota tinha comentado no grupo uns dias atrás que teve um conflito entre pedidos e carros chegando loucamente depois, né? Nós temos no levantamento uma sequência muito grande de placas seguidas: GXP, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 5, vai assim indo. E depois temos as placas GRV, que inclusive aparece no lançamento da 1.8 no Brasil, né? Inclusive temos 2 carros, as 2 primeiras Elegante 1.8 foram fabricadas juntas, ambas GRV. Então teve, o Cota com certeza vai poder falar com mais propriedade, mas teve um conflito entre pedidos e chegadas de carros descontrolados. Ricardinho, aquele dia eu escrevi, por isso que eu tive a felicidade de ganhar um 0 km. Não é ruim, não. Mas teve um negócio desse que o Túlio falou que ficou... eu me lembro que, tipo assim, lançamos, né? Foi um sucesso, todo mundo procurava, aí não tinha carro. Aí, sei lá, chegou coisa absurda, tipo 9 meses depois chegou um lote. Mas aí chegou um lote gigantesco, tipo assim, 1.000 carros de uma vez, 800 carros de uma vez, em um dia. Aí esse carro ficaram diluídos aí por mais um ano, entendeu? Aí foi quando eu acho o seguinte, eu imagino, né? Não me lembro bem certinho, que já estou ficando velho. Isso aí é o seguinte, o cara ia lá comprar, no dia que ele ia não tinha. Aí 8 meses depois, obviamente, ele já comprou outro, né? Não tem dúvida. Aí de repente chega 800 carros, aí vende. Aí, você entendeu? Eu entendi que esses carros ficaram parados, sabe? Eu não sei se foi no porto,
algum problema de documentação, que é um saco, né? No Brasil bloqueia por causa de tudo. Um fiscal nervoso, um fiscal que aposenta, ninguém sabe onde estão os documentos, as coisas do outro planeta. E aí teve esse problemão, e aí era sempre a soluço, entendeu? Então esse que é um problema, eu estou vendo o pessoal perguntar, bom, a minha é 98, está escrito ano modelo 96, então essa aí, cara, o cara não precisa nem preocupar, que foi isso que aconteceu com a minha. Depois eu vou te mandar o documento da minha para vocês, só para a gente ver onde é que ela está e o ano que ela chegou. Eu tenho os documentos dos carros todos aqui que eu tive. Mas, a minha é o 64. Oba, fala aí. É que, Túlio, a minha 64 ficou 2 anos no Porto. A gente comprou ela em 97, mas ela era 95. Houve um problema assim, de alfândega, de liberação, sim. Todos os modelos tiveram no Brasil um problema parecido, né? Nós temos placas da 156, já GWZ, temos um 64 também com uma sequência de placa, um 47 também, né? É uma pena. O Brasil é complicado demais, gente. Nossa Senhora. Ricardo, eu sei que é sobre 145, né? Mas você tem algum levantamento, alguma notícia sobre as 146 que vieram para o Brasil? A gente sabe que tem uma, né? Em Curitiba, cinza, eu acho. Mas eu não sei se tem uma só ou mais de uma. Duas, no total. Tem uma que tem um longo histórico aqui no Paraná. Vou mostrar a placa dela. É uma 2.0 TI, Turismo Internacional, que era a versão equivalente da quadrifólio, né? Usava o mesmo 2.0 Spark. Hoje em dia ela está bem judiada. Ela foi colocado um teto solar aftermarket, cortaram o teto dela, enfim, tem várias modificações. E em São Paulo foi importada, em questão de 1 ou 2 anos atrás, uma 146 vermelha Júnior do segundo catálogo. E ela teve uma importação temporária para participar de um rally de regularidade aqui na América do Sul. Em algum momento o motor deu algum problema. O carro veio da Alemanha, o cara encostou numa oficina em São Paulo, deu algum conflito ali, e decidiu abandonar o carro. O mecânico colocou a placa de uma 12300, meio que capturou o carro, provavelmente, né? Enfim, o carro é vermelho, está com uma placa de uma 12300 preta, 70 e alguma coisa. E está rodando com o carro, ele consertou o carro e está rodando aí em São Paulo até parar. E aí, nesse momento que parar, aqui de Curitiba vai passar a ser de volta a única 146 do Brasil. Esses são os 2 únicos relatos do carro, de 146. Pois. Eu vou abrir uma foto aqui enquanto isso dela para vocês verem. Pessoal, um abraço para vocês. Eu vou ter que me afastar. Ricardinho, parabéns aí pela tua apresentação. Obrigado. Magnífica. Um abraço grande para todos, hein? Até mais. Okay. Um abraço, Arno. Ricardinho, aquela importação que você ia fazer da Suíça, um abraço, da 146. Não, ainda não. Segura um pouco mais aí. Vamos segurar um pouquinho. Ainda não dá tempo ainda, né? Eu vou mostrar aqui a foto das 146 para vocês aqui. Temos aqui a 146 cinza, que está em Curitiba. Essa aqui é uma foto, tem alguns anos já dela. CPW 7288. Como eu falei, é uma foto de 2017. É uma 2.0 TI. O carro tem bastante detalhes interessantes. Tem olha o motor dela aí. O carro tem um rádio genuíno ainda. Enfim, tem um monte de detalhes. Ela estava à venda, mas sumiu. E a outra é essa daqui. Essa é a 2300. Está com a placa de 2300. Tem esse adesivo amarelo. Ricardo, a gente está vendo o seu Windows Explorer. Clica na janela da foto, talvez a gente consiga ver. Não sei se... Vamos ver aqui. Está aparecendo agora? Sim. Agora sim. Ah, tá. Então, essa aqui é um 146 Júnior que eu falei. Aqui ela ainda estava com a placa da Alemanha. Ela que foi importada para participar de um rally de regularidade aqui pela América do Sul. Veio desse lugar chamado Renânia do Norte-Westfália.
E aí, aqui ela já estava no Brasil, e aí agora com a placa da 2300. CRU 8575, se não me engano. Isso aí. Jesus Cristo. Russo Alpha, é o motor 1.4 ou 1.6 Twin Spark. Então, já que não apareceu, eu vou voltar aqui para a foto da outra 146. Aqui. Essa aqui é a 146 de Curitiba, né? TI 2.0. Para-choque pintado, tá com sensor de estacionamento. O interior dela é diferente. O detalhe interessante é que as proporções das portas são diferentes na 146, né? Ela não tem aquela descida diferente. A porta da frente ela é um pouco menor, um pouco menos comprida. Ela foi colocada esse teto solar em algum mercado aqui em Curitiba. Tem ali espaço para os botões do vidro traseiro, né? No console central. Não está aparecendo não, Ricardo. Não está aparecendo? Porque o share do Zoom é na janela que você disponibiliza. Se você... pelo menos eu só estou vendo o Windows Explorer. Sim. Tem que abrir a foto primeiro e dar o share depois. Compartilhar a tela depois. Veja se foi. Agora sim. Isso, agora sim. Tem o sensor de estacionamento colocado, tem o para-choque pintado, a roda foi pintada, mas o motor era standard ainda. 76 mil quilômetros. O capô provavelmente foi trocado de um 45 preto. Como eu falei, a grade é aquela grade das nossas Elegante 2.0, aquela grade lisa. Adesivos originais ainda. Deixa eu ver se eu acho a foto do teto solar dela. Aqui, ó, foi colocado esse teto solar em algum mercado aí, cortaram o teto dela e colocaram. Aqui, como eu falei, o forro da porta é diferente, né, por dentro. Tem esse puxador ali. A porta é menor, não tem a descida diferente. Enfim, é um carro que estava precisando de um cuidado. Essas fotos são de 2017. É isso aí. Tem alguém perguntando sobre o rádio, né? É um fato interessante. Foram feitos 2 modelos de rádio próprios para 145 e 146, todos baseados na linha da Philips da época. Recentemente tinha um rapaz na Europa vendendo no eBay alguns rádios desses. Alguns amigos importaram para cá, eu importei um também. Saiu muito barato na época. E, putz, é sensacional. Vou ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês aqui. E permanecemos abertos para perguntas aí, qualquer debate que vocês queiram levantar. Ô Ricardinho e demais, só parabenizar aí, cara, sensacional. Meu alvará também venceu. Vamos nos preparar aí para a próxima. Vocês inflacionaram. O DAC com esse fundo aí tá de sacanagem, né? Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Vou ter que ir lá na Mariné, vou ter que mandar pintar o chão, vou ter que, sei lá o que eu vou fazer. Isso aí foi covardia, viu? Mas obrigado, parabéns aí, um abraço para todos. Obrigado. Eu não tô achando... não, achei foto aqui. Vou abrir para vocês aqui. Quando você acha a foto, eu queria dizer também, ó, sou fã da 145, já estou na minha segunda. E excelente apresentação, pesquisa profunda. Não tem como não gostar, né, Barone, da 145? Pois é. É um carro, né? As alfas pequenas que substituíram, inclusive, a GTV no nosso imaginário. Um carro pau para toda obra, como a gente diz, né? Agora, ó, sobre 146, existe uma em Porto Alegre, volta e meia, ela aparece em algum lugar, ninguém sabe ainda de quem é, como é, mas existe. Já vi até aqui na esquina da minha casa, ela já passou uma vez. Ela não tem placa argentina, né? Placa argentina ou Uruguai, alguma coisa assim, mas ela está por aí. Você está vendo a foto do rádio aí? Sim. Esse aqui foi o primeiro rádio feito para a primeira série, né? Quando você liga ele, aparece alfa escrito e tal. É um rádio dedicado para 145.
E aí, em novembro de 96, fizeram a atualização para... Ele tem a frente destacável, tal, ele tem a estrutura da Philips, foi feito pela Philips. E é essa versão que tivemos algumas unidades importadas aqui no Brasil. Legal. Um detalhe, não foi disponibilizado em todos os mercados, né, no Brasil inclusive, mas o cara estava vendendo esses rádios novos na embalagem, mas de estoque antigo, né, e a gente trouxe alguns, né? Temos alguns no Brasil. Aí. Ricardo, você sabe em que momento eles decidiram por eliminar 2 portas da versão final da 145? Porque uma das reuniões que você falou, né, um dos 4 ou 5 pontos principais era 4 portas. Mas em um dado momento sumiram 2 e só sobraram 2 portas no carro, né? Quando o Paulo Cantarella fez aquele comentário da ponte de Brooklyn, com aquele monte de coluna aparente e tal, ali foi mais ou menos nessa época, 92, por aí, que começaram a tirar a ideia de 4 portas, porque ao mesmo tempo começou o desenvolvimento da 146. O mercado conquistado pela 33 obrigatoriamente tinha que ser mantido pelo carro que iria suceder. Então tiveram a ideia de fazer também a 146 com mais 2 portas e mais aquele volume extra na parte traseira. E aí, desse modo, com 2 modelos, ela conseguiu conquistar mais ainda o mercado jovem com o 45, a atividade do 145, e ainda o público conquistado já pela 33, quem precisava de portas extras, um porta-malas um pouco maior. E, estranhamente, a 146, como eu falei, vendeu mais, fabricou mais do que o 145. Provavelmente porque teve versões tão completas quanto, versões esportivas também, como a TI, que era equivalente da quadrifólio, e assim ela conquistou. Ao total foram feitas 500 mil unidades somando a 145 com a 146. Mas, como eu falei, não entrei em tanto detalhe da 146, porque senão a apresentação ia para 2 horas e já viu, né? Tem uma foto interessante aqui, vou mostrar aqui de uma revista 0 km, que era uma revista, se não me engano, do grupo Fiat do Brasil. E eles forneceram uma 145 quadrifólio para teste, só que uma 145 totalmente diferente. Eu vou abrir aqui a foto aqui. A começar pela grade, pela saia lateral. Não sei se vai aparecer aqui. Está aparecendo? Sim. A saia lateral é a saia da... Vira um pouquinho para tirar o brilho. Ah, tá. Aí. Aqui. A saia, como vocês podem ver, é a saia da Elegante com um trevo colado ali no final. Que coisa. Eu acho que é algum carro, como eu falei, pré-série ou carro de teste. E a tampa de válvulas do motor Cleanspark, olha só que diferente. Ele não tem aquelas bolinhas e o tracejado, né, em vermelho no meio. Olha só. Não sei se é um motor pré-série também, algum motor antigo, mas esse carro... Isso é Photoshop. Esse carro estava no Brasil, foi usado para teste, enfim, e aí deve estar perdido ou foi vendido para alguém, enfim, um carro curioso, né? Outro carro curioso é de uma revista portuguesa que a gente tem aqui, a revista Turbo. É um carro extremamente pelado em questão de opcionais. É um dos carros com detalhamento mais curioso de opcionais. Eu vou colocar aqui na câmera aqui. Tá aparecendo aí? Aqui, ó. É um carro que não tem saia lateral, que era um dos opcionais, não tem luz de neblina, não tem para-choques pintados, então o para-choque é totalmente preto, mas é um carro que tem teto solar, é um carro que tem roda de liga, airbag, deixa eu ver se consigo tirar o brilho aqui. Ali embaixo dos tweeters, na coluna A, dá para ver que tem uma hastezinha, que é o ajuste manual dos vidros dos retrovisores, né? Então, um carro que não tem também retrovisor elétrico. Não tem check control, que indica as portas abertas, não tem abertura elétrica dos porta-malas. Carro bem exótico na questão de opcionais.
Então, se você pegasse uma 1.3, podia pegar um carro sem disco, sem freio a disco na traseira, sem ABS, sem roda de liga, um carro bem simples de tudo, né? Tem muitos opcionais diferentes no 1.5. Quem mais quer levantar mais alguma coisa aí? Deixa eu ver o chat. Ricardinho, você podia contar um pouco das suas 145, né? As minhas? Pode ser. Como eu falei, em 2014 eu fui buscar em Foz do Iguaçu a Elegante 2.0, uma Elegante preta. Rodei feliz por um breve momento, até que no dia do 7-1, do dia histórico do 7-1, a cidade estava vazia, a gente foi sair para dar uma volta e o motor deu adeus. E aí que eu conheci o DIB, conheci o grupo, conheci todas as aqui, né? E aí a gente foi aprofundando um pouquinho mais nas pesquisas, né? E aí no ano seguinte, em 2015, quem lembra do Jonathan Shaw, aqui de Santa Catarina? Opa! Ele estava vendendo algumas 145, algumas várias alfas, né? Ele estava com, se não me engano, ele estava com 12 alfas na época, né? E aí a gente pegou a quadrifólio dele. De modificação, eu coloquei um opcional na Elegante 2.0, que era o porta-guarda-chuva na porta. Acho que tem até foto aqui de como ficava aqui. Aqui, ó. Não sei se você consegue ver na minha câmera aqui. É um opcional que a gente conseguia achar na Europa, novo. Bem interessante, né? Interessante. A lá Rolls-Royce, né? Que era colocado também guarda-chuva na porta, né? Eu coloquei isso nela, coloquei um pomo de câmbio, né? O pomo do câmbio de madeira também, era um opcional. Na quadrifólio eu coloquei o rádio também, que a gente importou, e um chip de potência da Autodelta. E aí teve o sofrimento lá com as ECUs brasileiras, né? O que mais tem de pergunta aí? Alguém tem mais alguma pergunta? A quadrifólio azul já foi falado, né? Não tem quadrifólio azul. Tem que deixar bem claro isso, né? Quem levantava isso era o Rigoto, né? Sempre aparece alguém defendendo ardentemente a sua quadrifólio azul. Discussões fervorosas do azul, do trevo, fantástica. Eu me divirto muito. Para quem acha que tem quadrifólio azul, manda para mim que eu vejo aqui no Repair e te mando se era quadrifólio azul ou não, tá bom? Outro dia a gente se divertiu no domingo, né? Quando o Ricardinho voltou para ver o grupo, tinha 200 mensagens de discussão, gente chamando para ir na casa do outro, acabar na mão, o troço do trevo e tal. Foi fantástico. Não, loucura, né? Tem gente que defende mesmo. Uma coisa interessante é a questão de opcionais, né? O Centro Stile teve uma liberdade artística muito grande para fazer um pouco de tudo. Tinha catálogos e mais catálogos sobre opcionais para 145, para 164, para 155. Eu lembro que tinha até uma geladeira que você colocava no acendedor de cigarro e colocava entre os bancos ali. Claro que nunca foi produzido, né? Mas é um detalhe curioso. Teve, enfim, pins diversos de colocar na roupa, teve gravata, teve lenços. Deve ter sido um acordo com o marketing da Fiat e colocaram um pouco em tudo. Vou aproveitar aqui para dar um tchau, deixar um abração para todo mundo. Excelente esse encontro aí, estamos bem. Muito obrigado por tudo, um grande abraço, bom fim de semana. Obrigado pela atenção, Barulho. Parabéns aí, valeu. Um abraço. Ricardinho, bom dia. Bem, Bricó. Bertó, tudo bem, né? Excelente, viu? Muito bom. Parabéns mesmo, espetacular a apresentação. Queria deixar um veredito aqui para todo mundo, que eu tive, morando em Santiago, no Chile, eu tive o privilégio de ter uma 145 1.7 Boxer. Ou seja, eu usei esse carro lá há pouco tempo, que eu comprei e 6 meses depois eu vim embora para o Brasil e, claro, não pude trazer o carro.
mas é só o veredito de, como o Robson comentou na hora da apresentação, é um carro de aceleração espetacular, né? Ou seja, é completamente diferente da pegada do Twin Spark, né? Que eu também tenho agora, uma quatro-folio, já tive outra antes. É realmente espetacular, é só um veredito. E depois eu vou até disponibilizar no grupo fotos dela. A minha era do branco argento, né? É isso aí. Sim. Felicidade para todo mundo aí. Parabéns para todo mundo. Obrigado. Todo mundo que dirige esse motor 1.6, 1.7 de 6 válvulas fala que dinamicamente o carro é muito gostoso de guiar. Ele não tem uma velocidade final da quadrifólio, mas no geral é um carro muito bom de guiar, justamente porque pelo motor box ele deixar o centro de gravidade lá embaixo, né? É um carro que aponta muito mais rápido e tal. Ele tinha, vamos dizer, aquela sensação de mais aspereza no motor, né? No ruído do motor, mas é espetacular, o carro é espetacular. É uma pena que tenha durado tão pouco tempo, né? E fabricado tão pouco, na verdade, né? 8 meses, mais ou menos. Felicidades para todo mundo. Obrigado, Brico. Bom te ver. Uma coisa que temos tentado faz tempo, Ricardo, é reproduzir os tapetes da QV e das outras, mas a gente nunca conseguiu achar 5 pessoas para formar um grupo para produzir os tapetes. Né? Nós temos aqui alguns catálogos que mostram alguns tapetes para quadrifólio, para as versões base, mas, como você bem disse, a gente não consegue quórum para... 5 pessoas, quórum. Para conseguir a fabricação da réplica, né? Eu devia ter puxado isso antes no grupo até, né? Vai que a gente conseguia quórum. Pode ser. Uma coisa interessante também é que o mercado inglês, ele nunca recebeu o acabamento com saídas de ar redondas da segunda fase. Eu acho que era muito caro para produzir o espelhado e acabaram não fazendo todos os carros, todas as fases do mercado inglês com quadrado. Não sabia disso. Exatamente. Aqui, as mais novas aqui, 98 e algo do gênero, mesmo as quadrifólios, 99, até as versões acho que mais novas, todas elas são com quadrado, né? Com acabamento quadrado, tanto para as portas quanto para o principal, para as pessoas ali, para os passageiros. Nunca recebeu os redondos. Acho que o mercado japonês também, né? Sei lá. Você comentou na hora que comentou dos números do mercado inglês, né? De quantas foram lá vendidas e depois atualmente tem tão poucas, né? Eu me lembrei de uma outra coisa porque no seu comentário, né, você citou, né, o fato dos carros serem desgastados, neve, coisas do tipo, mas na verdade tem um outro aspecto, né? Até na fala do Davi da outra apresentação, essa questão do custo de ter o carro mais antigo aqui faz com que muitas pessoas destruam o carro. Aqui em Portugal diz que se leva para o abate. Então chega um ponto, se o carro consegue andar, as pessoas vão andando. Chegou uma hora que ele tem uma manutenção um pouquinho diferente, vai para o abate. Acabou. Isso faz pelo custo tudo. Isso é uma coisa interessante, porque pelo custo de manutenção, dependendo do problema que você teve no seu carro, a manutenção é mais cara do que o valor do carro. Sim. Então, eles picam. Picam, exatamente. Aqui vai para baixo. Mas é uma queda muito grande, né? De quase 5 mil carros para 114, se não me engano. Pois é, mas vai chegando numa idade, o seguro fica complicado, tem que arrumar um motor. É muito comum a gente ver aqui nos anúncios de OLX ou coisa assim, carros com os preços ridículos. Você vai ver, está com o motor estragado, está com o câmbio estragado, alguma coisa assim, e ninguém se dispõe a arrumar nada. Esses que vão no anúncio, ele está querendo tirar algum dinheiro ainda, porque, em geral, o cara já joga fora. Pronto, não quero mais. Usou, tinha que dar. Porque, geralmente, o que acontece? Quando você leva o seu carro para esse destruído, os caras do lugar que destrói lá, eles te pagam uma grana, sei lá, 100 libras, algo do gênero. Né? Então, o que a pessoa tenta é vender por 200 para conseguir um pouco mais. Né? Exatamente. É a única coisa que sobra. É muito barato, né? É uma verdadeira pena, né? Agora, é curioso que às vezes a gente vê alguns assim em condições. Você estava falando, eu lembro de ter visto um anúncio de um 46 a diesel,
até um carro até de menos de 200 mil quilômetros. Ele estava até em bom estado. O carro estava rodando e era coisa de 800 euros que ele queria no carro. Estava anunciado até há pouco tempo. Ridículo. Pois é, porque as pessoas também olham para uma coisa dessas e já pensam logo, né? Se vai estragar alguma coisa, eu vou gastar muito mais do que custa o carro para poder tratar, né? Então, só mesmo apaixonado, quem gosta, vai buscar uma coisa assim. Na Europa, a gente percebe um espectro muito grande de valores, né? O carro, um dos mais caros que nós temos atualmente à venda é uma 145 quadrifólio na Itália, estava por 11 mil euros. Opa! E, ao mesmo tempo, você encontra carros sendo dados quase de graça, né? Versões base. Eu já vi anúncio de um 45 aqui por 500 euros, alguns. Olha como varia muito, né? É um carro que, assim como no Brasil também, né? Varia muito. A gente consegue comprar de carro de, sei lá, 8 a 50, 60, 70 mil reais aí sendo vendidos. Então, é um carro que varia muito de valor, né? Não, ninguém paga isso. Tem de tudo. É. Uma coisa interessante também, que não comentei na apresentação, é a questão das faltas de padronagem na construção dos carros, né? Nós temos, por exemplo, quadrifólios com headline, com a parte vermelha do painel em 6.500 RPM e outras em 7.000 RPM, assim como as Elegante. Todas 1.8 são sempre em 7.000. Mas essa modificação estética, numa primeira análise, não demonstra nenhuma modificação mecânica. Já foi testado em vários carros que o corte real de giro acontece ali na faixa de 7.150 RPM. Então, não sei, tinha ali na prateleira, colocavam de uma forma meio maluca e assim ia nos carros, né? Deve ser alguma coisa assim. Outra coisa interessante é que quando você olha o motor de frente, tem o motor e na parte esquerda ali tem o reservatório de expansão da água, né, do aquecimento. Teve também duas modificações. Às vezes o cano de retorno é preso no coletor de admissão, em duas travinhas. Às vezes o mesmo cano ele vem pela parede de corta-fogo, lá por cima. E é uma modificação que acontece também nas 155. Só que na 145 não tem padrão. Eu ainda, pelo menos, não descobri. Eu já filtrei por data de fabricação, modelo, versão ou série, número de carroceria, número de motor, e não encontro um padrão. Isso, a 155 sofre o mesmo problema, Ricardo. Há muito tempo atrás, talvez 2012, 2011, nós tínhamos aqui no Rio 3 155 do mesmo ano, da mesma cor, mesmo acabamento. Quando você abria o cofre do motor, eram diferentes. As três eram diferentes entre si. Uma tinha uma coisa a mais, outra tinha uma coisa a menos. Uma tinha aquele recorte em cima do farol para poder trocar a lâmpada, a outra não tinha. Então, assim, era uma do Marcelo, uma do Antônio e uma do Maurício, eu acho, alguma coisa assim. Enfim, as três iguais, mesma cor, mesmo acabamento, mesmo tudo, e o motor diferente. Parecia que italiano acabou uma peça, né? Ô, Gianaro, me manda outra peça aí para colocar aqui e segue a vida. É assim que funciona. Eu acho que alguma coisa meio assim, tinha a prateleira, é o que estava primeiro na fila aí para colocar no carro e vai assim. Temos também 3 variações na caixa do filtro de ar da 145. Só que tem um mínimo padrão, né? Tem ali uma que é um pouco mais fina, outra é um pouco mais lisa, mais reta, outra é um intermediário. A explicação que o EPER dá para nós é que foi colocado um relevo para diminuir o ruído total do motor, para, se não me engano, 74 decibéis. Só que não tem muito padrão, assim, sabe? A gente consegue ver Elegante 2.0 com um e outro, quadrifólio com um e outro, Elegante 1.8 tem um padrão um pouquinho maior, mas é mais uma maluquice. Por que colocar tanta variação numa peça tão simples, né? Por que ficar com peças novas, né? Em questão de painel, por exemplo, aqui, até tem um aqui. O painel variava de... Deixa eu ver se eu coloco sem reflexo aqui. Variava o headline, variava algumas até 260, 240. Depois aqui passou a ser números ímpares ao invés de números pares. E ao total foram feitos 12 variações de painéis. Nossa. Provavelmente para se adequar a todos os mercados, né?
tem no mercado inglês, tem em milhas, números pares, números ímpares, enfim. Depois de 12 catálogos que a gente conseguiu juntar todos eles para colocar depois no material na nossa página na 45. Então, tem muitas incompatibilidades de padrão. Maluquice da Alfa, né? Maluquice. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Ricardinho, sensacional. Tô deixando aqui. Deixa um abraço para todo mundo aí. Bom final de semana. E até sábado que vem, né? Valeu, Paulo. Obrigadão. Um abraço para você. Tchau, gente. Ricardinho, parabéns. Rodrigo, parabéns pela apresentação. Muito bacana. Legal mesmo. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Temos aí 2 horas de apresentação. Graças a Deus, mais uma vez o Zoom foi parceiro e tirou o limite de 40 minutos. Você viu, né? Foi o mesmo Ótimo. Se continuar assim, é perfeito. E é isso. Assim, essa apresentação foi gravada. Nós vamos disponibilizar em algum momento aí o vídeo. Eu já mandei o link aí no chat, também no grupo, sobre os PDFs. Tanto a minha apresentação como a do Ricardo já estão em PDF para download. Todo o PowerPoint foi convertido para PDF, que é um pouco mais fácil, né? E é isso. Semana que vem temos oficinas com o Dibi, Guilherme Jardim e o Beto. E é isso. Encontramos todo mundo de novo semana que vem. Muito bem. Muito obrigado por tudo. E parabéns, Ricardinho. Beleza, obrigado, pessoal. Agradeço ao Ricardo. Tive o prazer de trabalhar com ele. Ele é essa pessoa sensacional, dedicada em tudo, seja na profissão, seja nas alfas. E, por certo, é um parceiro de muito sucesso que temos o prazer de conviver aí. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui falar sobre esse carrinho tão apreciado por nós, né? E então, nos vemos sábado que vem. Depois eu vou dar o link para o vídeo. Ricardo? Sim? Comentou uma coisa, 144 no tipo C de T-válvula. Eu acho que, não me engano, isso era na Itália. Acho que, se não me engano, depois da tropicalização era 137. Pode ser, é verdade, tinha diferença. Eu acho que alguma coisa assim, acho que 144 era no italiano. Se não me engano, era 137. Mas não há o erro de ter vendido junto, né? Enfim, foi... de todo jeito. Problemas ali. Até porque era a mesma plataforma, né? Sim, tipo DUI. Exatamente. Valeu, turma. Então é isso, então, né? Obrigado, parabéns, viu? Muito obrigado. Grande abraço a todos. Senhores. Nos vemos até semana que vem.